Bem, queridos amigos, é com muita alegria que eu retorno à UF, mais uma vez trazendo aqui as mensagens do Evangelho, agradecendo a Deus a oportunidade de servir na seara do Cristo, a oportunidade de estarmos encarnados, trabalhando, agradecer a Jesus pelos seus ensinamentos, que são vários e que nos inspiram, agradecer aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiões, que também estão conosco sempre, e nesse momento estão todos aqui para beber um pouco do Evangelho do Cristo, que é o que nos faz melhor. Então agradeço também à casa a oportunidade, mais uma oportunidade de trabalho, sabendo que com esse trabalho a gente reflete muito sobre a nossa vida, porque antes de a gente trazer as palavras, a gente estuda, a gente lê, e elas são primeiramente para cada um de nós. Então, fico muito feliz quando estou nessa atividade. Hoje, especialmente, nós recebemos o convite do Festival de Arte e Cultura Espírita para trabalharmos juntos. Então, a harmonização que vocês prestigiaram aqui, ela vai continuar durante a palestra. E eu escolhi um tema que é Meu Reino Não É Deste Mundo, logo na abertura do Evangelho, o capítulo 2, e que tem tudo a ver com as músicas que eles vão cantar. E eu separei especificamente uma música para cada tópico do Evangelho, e aí vocês vão saber, vão entender o porquê, vão perceber através das letras de cada uma das canções. Então, o Festival de Arte e Cultura Espírita ele acontece dias 5 e 6 de outubro, e no Teatro Municipal, aqui temos ingressos à venda, R$20 para os 2 dias. Então é um preço simbólico mesmo, é para as custas do evento, mas que é engrandecedor. São vários tipos de artes que serão expostas lá, música, dança, poesia, fotografia, artes plásticas diversas e os artistas, principalmente da nossa terra. Então, cantando e encantando lá para todos nós. É a gente ter a oportunidade de, há 22 anos, um evento como esse na nossa cidade, e a gente precisa prestigiar, porque a arte também, ela enobrece. Então, o convite do Meu Reino Não É Deste Mundo, e não por acaso essa mensagem que tem tudo, absolutamente tudo a ver com o que a gente vai trazer hoje, é para serenar as nossas mentes, pensar bem e direcionar os nossos pensamentos de maneira positiva. Hoje nós vamos realmente viver mais um convite do Cristo para caminhar ao seu lado. Essa semana, segunda-feira mais precisamente, meu sobrinho chegou em casa, na minha casa, ele mora na casa da minha irmã, e eu comprei um livro de Adailson Sales, o escritor, que é o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças. Ele tem 9 anos. E eu disse a ele que toda vez que ele fosse lá em casa, antes de qualquer coisa, a gente ia ler um capítulo e comentar. E aí ele me pediu, encarecidamente, que não fosse todos os dias, fosse dia sim, dia não, pelo menos, para não ser tão puxado. Aí eu disse, tá certo, esse primeiro livro a gente faz dia sim, dia não, depois a gente vai ampliando aí essa discussão. E quando eu abri segunda-feira, o capítulo foi Meu Reino Não É Deste Mundo. E a gente foi conversar sobre esse capítulo. Lá, a primeira parte vem falando sobre as pessoas tristes, um mundo em que as pessoas são tristes, vivem tristes, uns que sofrem mais, outros que sofrem menos, uns que são mais ricos, outros que são mais pobres. Mostrava como as pessoas ligavam para bobagens, brigas, ficavam com raiva umas das outras, e um mundo de tantas desigualdades. E aí depois disso fala a parte de Jesus, e eu comentava com ele, depois a gente passou uns 15 minutos comentando sobre as desigualdades sociais. E ele dando os exemplos, falando que via o pessoal no sinal muito pobre, alguém pedindo na frente da escola dele, e foi uma conversa bem interessante. A partir daí, a gente vê que esse capítulo,
ele, não por acaso, ele praticamente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? É uma construção fantástica que Allan Kardec faz, e ele inicia no momento em que Jesus encontra Pilatos. Pilatos encontra Jesus e diz o seguinte: então Pilatos reentrou no palácio, fez vir Jesus e lhe disse: tu és o rei dos judeus? E naquela época o povo, extremamente xenófobo, com muitas incertezas em relação à vida e sobretudo à vida futura, até pelo próprio nível de compreensão espiritual. E Jesus lhe respondeu: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas meu reino não é daqui. Pilatos então lhe disse: és, portanto, rei? Jesus lhe replicou: tu o dizes, eu sou rei, nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. E aí, esse capítulo ele é dividido em mais alguns tópicos intitulados A Vida Futura, A Realeza de Jesus, O Ponto de Vista e, por fim, A Instrução dos Espíritos, uma realeza terrena. E aí a gente vai ver a distância que existe espiritualmente e moralmente entre a realeza de Jesus e a realeza terrena. Então, sem a vida futura que ele fala, o primeiro tópico, a vida futura, sem essa vida futura não faria sentido os ensinamentos propostos pela moral do Cristo. A importância da paz, da fraternidade, da compreensão, da resiliência, da resignação perante as dificuldades que nós temos, todos temos, próprio do nosso planeta de provas e expiações, a caridade e, principalmente, a valorização, como trouxe a mensagem, a valorização das coisas do espírito sobre as coisas da matéria. Sem a vida futura, tudo o que passamos, a gente percebe, aliás, sem a percepção dessa vida futura, tudo que a gente passa, a gente não consegue entender como misericórdia divina o que a gente passa. As dificuldades, as alegrias, as tribulações, tudo, absolutamente tudo. É a partir daí, desse momento, que a gente reconhece o princípio, por exemplo, da reencarnação. A partir desse momento que a gente lê esse capítulo, a gente já vê que o que a gente passa tem alguma coisa a ver com o passado, né? Porque, inclusive, no capítulo mais na frente, tem os motivos das aflições, né? Motivos atuais das aflições em outro capítulo. E motivos anteriores. Então, muitas vezes, se a gente se interrogar, a nossa consciência, e a gente não consegue perceber nesta encarnação, a gente consegue entender que é de outra encarnação. E a partir do momento que a gente vê que as coisas que passamos hoje têm um motivo, têm uma causa em encarnações passadas, a gente vê a importância de valorizar essa vida, porque a gente passa a ver que a vida futura, que é o que realmente importa, porque meu reino não é deste mundo, e aí, consequentemente, a gente vai se melhorar, a gente vai se esforçar diariamente para se melhorar. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 27, traz a cada um segundo as suas obras. E no Céu e Inferno, de Allan Kardec também, no capítulo 5, diz o seguinte: em cada existência, uma ocasião se depara à alma para dar um passo avante. Em cada existência, uma ocasião se depara à alma para dar um passo adiante. A gente percebe que cada encarnação é um passo adiante na nossa evolução espiritual. De sua vontade depende a maior ou menor extensão desse passo. Então é responsabilidade totalmente nossa, esse passo ser maior ou menor. Franquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto. Regredir não, mas ficar no mesmo ponto. Sendo que aí, quando a gente escolhe ficar no mesmo ponto, né, aí traz o livro O Céu e o Inferno, nesse último caso, e porque cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento de suas dívidas, terá de recomeçar nova existência em condições ainda mais penosas, porque há uma nódoa não apagada
ajunta outra nódoa. Então, a responsabilidade nossa é grande. E se a gente escolhe ficar estacionado, aí o evangelho é muito claro. Na próxima, vai ser pior. Né? Vai ser pior. E quantas vezes a gente não já escutou, né? Principalmente daquele pessoal mais experiente, vamos dizer assim, diz, não mudo mais não, eu sou assim mesmo, e não tem mais o que aprender não, né? Eu já estou mais para lá do que para cá, então eu sou assim mesmo. Todo tempo é tempo de aprender e de se modificar. Né? E quantas vezes a gente não escutou também dizer, vou deixar para a próxima, né? Vou deixar para a próxima encarnação. E aí, cuidado com o que a gente pede, cuidado com o que a gente faz, porque a responsabilidade vem. Cuidado com o que a gente planta, porque na próxima encarnação, dependendo do que você está deixando para a próxima, se isso já lhe aflige muito nessa, provavelmente na próxima vai vir muito pior. Né? Então vamos tentar resolver agora, vamos tentar resolver os nossos conflitos com as pessoas e, sobretudo, os interiores agora. Né? O momento é esse. Lá no tópico A Vida Futura, ele diz que, a partir desse conhecimento da vida futura, só ele, esse conhecimento, pode justificar os absurdos da vida terrestre e pô-la em acordo com a justiça de Deus. Porque Deus é justo, é soberano, é bom. E a gente sabe que Ele permite com que as coisas aconteçam para nos ensinar. Isso tem lá no capítulo Caridade para com os criminosos. E lá tem dizendo, Deus permite que os criminosos estejam entre vós, para que lhes sirvam de ensinamento. Quando não mais for preciso isso, por causa da nossa evolução espiritual, aí sim, não vai ser mais preciso esse nível de ensinamento. E mais adiante ele diz, os judeus, como eu falei anteriormente, que tinham essas limitações de evolução espiritual mesmo, acreditavam em anjos que consideravam ser privilegiados pela criação, mas não sabiam que os homens, que todos nós, poderíamos tornarmos anjos e partilhar essa felicidade também. É o destino de todos nós. Todos nós estamos fadados a essa evolução. E aí, todos também temos o nosso livre-arbítrio, e aí cabe a cada um de nós essa corrida ser mais rápida ou não. Né? É uma responsabilidade totalmente nossa. As calamidades eles acreditavam, os judeus, que as calamidades eram somente castigo. E aí, Moisés não podia dizer mais do que disse, né? Como Moisés trouxe as leis, os mandamentos. Mais tarde, Jesus viria revelar que existe um outro mundo onde a justiça de Deus segue o curso. Esse é o seu reino. Jesus também limitou-se, de algum modo, a propor a vida futura como um princípio. E mais à frente, aí ele traz no finalzinho, veio o Espiritismo para completar. Com o Espiritismo, a vida futura não é nada mais, a vida futura não é mais um simples artigo de fé. Então, com o Espiritismo, ele vem nos esclarecer o porquê de a gente estar passando por essas dificuldades e, principalmente, o quanto nós devemos nos trabalhar para alcançar essa vida futura, esse reino que não é deste mundo, essa felicidade que não é deste mundo, esse amor que ainda é muito inferior ao amor verdadeiro que Jesus nos trouxe. Tem uma música intitulada Acreditar, que essa música, um amigo meu, ele foi até Natal para conversar com o autor da música para pedir uma autorização para gravar. E quando ele foi falar com esse autor, ele perguntou, por curiosidade, como foi que você construiu essa música? Como foi que essa música aconteceu? E ele disse, eu estava com minha mãe na sala e ela tinha os olhos claros. Ela estava olhando assim, fixamente para o nada. Uma tristeza imensa. Uma tristeza imensa porque o meu irmão tinha partido. Ele tinha desencarnado. E para ela nada fazia mais sentido. As coisas do mundo pareciam não fazer mais sentido. E aí, na mesma hora, por inspiração, veio a música, veio a melodia. Eu comecei a cantar.
Preste atenção na letra dessa música. Do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você. Quando te sentires sozinho, o abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é o renascer, e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é o renascer e acreditar. E acreditar. Bonita, né? E quando a gente sabe da história da música, aí é que a gente realmente percebe a beleza a beleza que a espiritualidade tem para conosco, o que ela faz por nós, né? Diante de uma mãe que sofre, e aqui quem é mãe sabe, talvez alguma saiba o que é perder um filho, ou imagine o que é perder um filho, né? Não deve ser fácil. E aí um filho, através da espiritualidade, dizer: alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver. E acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é o renascer. Que a porta da morte é, na verdade, a porta da vida, né? Não é fácil ouvir, não deve ser fácil, principalmente, sentir isso. Mas veja, Jesus sempre conosco. Lá no Salmo 23, tem o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Davi, quando compôs esse salmo, em momento de muita tristeza, de muita angústia, de muita dificuldade que ele passava, ele consegue compor um hino de esperança, de confiança, em que mesmo quando a gente estiver se sentindo só, quando a gente muitas vezes estiver em meio a tanta gente e parecer que não está com ninguém, a gente tem Jesus. A gente tem Jesus para segurar a nossa mão, a gente tem Jesus para, muitas vezes, nos colocar nos braços, nos fortalecer para a gente seguir, para a gente continuar acreditando que a porta da morte, como dissemos, é a porta
da vida. A realeza de Jesus é o próximo tópico do Evangelho e que fala da realeza do mundo terreno e diz que é uma realeza imperecível, enquanto a outra que a realeza de Jesus é uma realeza imperecível, enquanto a outra é um jogo de vicissitudes. A realeza terrestre tem seu fim quando a vida acaba. A realeza moral governa ainda e, sobretudo, após a morte. É com razão que ele dizia a Pilatos: sou rei, mas meu reino não é deste mundo. E aí lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, tem o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí a resposta é curta e direta: Jesus. Né? A gente vê aí a importância da mensagem de Jesus. Há quantos anos, há quantas encarnações não já estamos ouvindo essa mensagem e ainda com as nossas dificuldades. Não devemos nos olhar com raiva, né? Com revolta, mas também não devemos nos olhar com bastante piedade, que faz com que a gente não se esforce para isso. Então, a gente nós nos olharmos de maneira madura, com a maturidade que somente a gente, vendo o Evangelho sempre, nos traz, para que a gente possa realmente pegar esses ensinamentos e colocar na prática. Porque a gente trazer esse livro aqui, o Evangelho, ele não deve ser um livro de consulta. Né? Quando a gente vem aqui, a gente pesquisa aqui o que nos convém e o que não nos convém, como, por exemplo, numa palestra que eu estava dando, a caridade para com os criminosos, que Allan Kardec traz realmente a importância disso. E aí tem gente que diz: não é bem assim não, né? Porque aí quando acontecem os crimes, a pessoa diz logo o quê? É porque não foi com você, é porque não foi com sua família, né? E aí a gente olha com outros olhos para as pessoas que erram, que falham aos olhos dos homens, né? Porque o Evangelho também traz que nós erramos diariamente, que tem muitas coisas que não são crimes aos olhos dos homens, mas que são desvios gravíssimos aos olhos do Criador. Então, a gente realmente pegar o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, para implantar no nosso dia. É um esforço diário que a gente deve fazer, é um exercício diário que a gente deve fazer. Né? E fazer isso dentro do centro espírita é fácil. Né? Fazer isso com os nossos amigos é fácil. Né? Mas quando a gente ama a quem nos ama, nada de especial fazemos. A dificuldade é amar os inimigos. Né? A dificuldade é amar aqueles que são instrumentos para tirar a nossa paciência, para testar a nossa paciência, a nossa tolerância, seja no trabalho, seja em casa, né? Nas ruas, no trânsito, porque tudo que acontece na nossa vida tem um motivo que é pedagógico para mudar algum pensamento, alguma atitude que nós temos. Jesus, ele nos trouxe uma mensagem de amor como a gente ainda não consegue amar. Mas, a partir do momento que a gente se esforça diariamente, que a gente se esforça para estar em sintonia com as leis do Cristo, a gente vai introjetando isso e a gente vai realmente enxergando o outro como um irmão, com um sentimento realmente de fraternidade. Isso a maturidade vai nos trazendo. Isso o esforço diário vai nos trazendo. Tem uma música chamada Amor, Religião do Cristo. E aí é a partir daí que a gente vê. Vocês vão ouvir agora. Diz: então vamos seguir praticando as lições, espalhando auxílio, confortando corações, caminhando com Cristo e a sua religião, que se chama amor. Essa música é do Toque de Luz e o pessoal do Capela agora vai cantar.
viver entre nós. O Cristo ensinou que o maior mandamento é o amor. Ele mesmo viveu e exemplificou as palavras que aqui deixou, arrastou multidões com seu simples olhar e seu doce falar, plantando sementes de consolo em tantos corações, mostrando que a verdade está dentro de nós e no nosso silêncio ouviremos a voz da nossa consciência, que é Deus em essência e amor. Então vamos seguir praticando as lições, espalhando auxílio, confortando corações, caminhando com Cristo e sua religião, que se chama amor. Amor, amor, que se chama amor. Oh, amor, que se chama amor. Tem uma parte da música que diz: e no nosso silêncio ouviremos a voz da nossa consciência. Aí a gente lembra lá daquela questão, né, do Livro dos Espíritos: onde estão as leis de Deus? Na nossa consciência. Então, quando a gente tem essa sensibilidade, quando a gente tem essa sacada, a gente olha para dentro de si e a gente descobre o que é realmente o bem, né? O outro tópico, mais adiante, é o ponto de vista. E aí, o ponto de vista é mais fácil de a gente perceber, assim, em relação ao que a gente vive no nosso dia a dia. Porque Jesus nos trouxe que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Tem um vídeo de Divaldo Franco que ele traz que na vida são muitos encontros, são muitos reencontros e são muitos desencontros. Encontros que são verdadeiros reencontros, né? Aquela pessoa que veio para ficar. Tem encontros que são de repente, né? Que as pessoas passam pela vida da gente. Mas tem os encontros que são os desencontros, que ficam na vida da gente. E aí é com esses desencontros que a gente deve realmente reajustar algo na nossa encarnação, porque não é por acaso. E aí ele traz também nesse vídeo que na vida a gente, a partir da nossa evolução espiritual, a gente passou também, cada um no seu tempo,
passando por paixões, por instintos, pela razão e pela intuição, né? As paixões que são muito agressivas em relação às pessoas, os instintos que ainda nos faz muito animal, irracional por vezes, em algumas reações da nossa vida, as razões, que é quando a pessoa pisa no meu pé e eu já não dou um murro nela para retrucar, né? Eu já penso, digo, não, eu aceito as desculpas quando a pessoa pede. Quando não pede também, eu penso pelo pensamento, eu dou, né? E a intuição, que é quando a gente utiliza desse privilégio de evolução da nossa mediunidade para fazer o bem. Aqui no livro, em relação ao ponto de vista, ele diz: a ideia clara e precisa que se faz de uma vida futura dá uma fé inabalável no porvir. Então é a forma como eu vejo essa vida que vai afetar diretamente a vida futura. Ela muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrestre. A vida corporal não é mais que uma passagem. A gente passa a entender melhor isso, como na música lá. As vicissitudes e as tribulações, a gente aprende a encarar com mais paciência. E aí, claro que não é do dia para a noite, né? A gente vai se fortalecendo, a gente vai encontrando meios, jeitos de se proteger. A morte não é algo mais assustador, não é mais a porta do nada, mas a porta da libertação. A gente volta para casa. A gente encara as preocupações da vida com mais indiferença, não no sentido pejorativo, mas de maneira mais leve, tranquila. E disso resulta-lhe uma calma de espírito que abranda a amargura daquela. Ele traz um exemplo, mais para o final aqui, que eu achei interessante. Diz o seguinte: assim também ocorre a quem está no interior de uma cidade. Tudo lhe parece grande, os homens que estão nas altas escadas, os monumentos, mas subindo numa montanha, homens e coisas vão parecer-lhes muito pequenos. Assim ocorre com quem encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. E ele diz mais à frente: proletários e patrões estão na mesma estatura. E aí a gente vê que realmente a realeza terrestre de nada adianta quando a gente daqui parte. Deus não condena os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em prejuízo das coisas da alma. O Espiritismo alarga o pensamento e abre novos horizontes. Mostra a solidariedade que religa todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos, que também foi falado aqui no nosso exórdio, né? Então, a gente, aqui nessa parte, a gente vê, como eu estou com a camisa aqui, a fraternidade sem fronteiras. A gente vê que a gente precisa olhar para o nosso irmão sem querer saber onde ele está, com quem ele está, por que ele está lá. Somos todos irmãos, somos todos filhos de um mesmo Pai e merecemos todos o mesmo amor, a mesma compaixão, o mesmo sentimento de fraternidade, de caridade, de olhar com mais amor para o próximo. E não amar o próximo só aqueles nossos próximos. Porque a gente fica escolhendo o próximo a quem amar, né? A gente escolhe muito o próximo a quem amar e muitas vezes a gente deixa oportunidades passarem no nosso dia de ajudar as pessoas que são enviadas de Deus, são enviadas da espiritualidade para colocar à prova o que a gente realmente tem construído dentro de nós. Eu tenho certeza que existe um sentimento em comum aqui, a todos nós, que é o sentimento de saudade. É um sentimento de saudade de alguém que viajou, de alguém que está em outro estado, em outro país, e principalmente, daqueles que já se foram desse plano. A gente sente muita saudade, a gente sente saudade porque sentir saudade
é exatamente a gente relembrar o amor que ligava aquela pessoa a nós. E aí, quando a gente pensa nessa saudade, nessas pessoas, a gente pensa no que elas deixaram para nós, no legado que ela deixou para nós. E a gente pensa e a gente reflete no que a gente está construindo, no que a gente tem deixado nas pessoas. A gente não sabe o dia de voltar ao plano espiritual, para a nossa verdadeira moral, para a nossa verdadeira morada, mas, e aí, quando a gente for, o que a gente deixou para as pessoas? Como as pessoas vão lembrar de nós? Que mensagem a gente tem deixado nelas? Né? É importante a gente pensar no nosso legado. Não a gente pensar que a gente vai fazer as coisas só quando se aposentar. Né? Quantas vezes a gente não escuta, né? Não, olha, eu quero muito trabalhar, fazer um trabalho voluntário, ajudar o próximo, mas eu não tenho tempo. Eu só vou fazer isso quando eu me aposentar. Né? Eu só vou fazer isso, quer dizer, e hoje aí está ficando mais difícil, né? Então, a gente tem que pensar realmente no hoje, porque a gente não sabe se a gente vai chegar a esse benefício que muitas pessoas hoje já desfrutam. E aí, e se não chegar lá? E se morrer amanhã? Né? A gente aproveitou as oportunidades de ajudar o próximo? Ajudar o próximo dentro do nosso lar, dentro do centro espírita, nas ruas, todas as pessoas que cruzam a nossa vida. Quando a gente passa pelas pessoas, a gente precisa deixar algo positivo para essas pessoas. A gente precisa deixar uma mensagem positiva para essas pessoas, para que elas sintam aquela saudade gostosa da gente, né? E para que elas pensem com o coração na gente, assim como a gente pensa nessa pessoa que vocês pensaram quando eu disse que todo mundo tem uma saudade, né? Jesus nos deixa muita saudade. Tem uma música intitulada Saudades de Jesus. Se a gente parar para pensar, se a gente olhar para dentro de cada um de nós, a gente vai sentir essas leis divinas, a gente vai sentir que a mensagem do Cristo está dentro de nós, mas a gente precisa cultivar. Então, que a gente lembre com saudade dessa mensagem de Jesus, mas que a gente se esforce para trazer esse sentimento para o nosso dia a dia. Escutem essa música, Saudade de Jesus. O amor desceu à terra e a luz que encerra jamais vai se apagar. Os tristes mutilados foram por ele amados e era amor demais. E tudo era tão lindo que ver Jesus sorrindo já era a própria paz. Cantou tanta esperança, um reino de bonança, aos sermos entoou. Depois venceu a morte, voltou mais bela morte e jamais nos deixou. Hoje em Cafarnaum não vejo ensinar, não ouço a sua voz, não vejo seu olhar, mas seu amor tão grande
Ao mundo se expande, ao mundo ensina a amar. Ai, saudade, saudade que me invade, ao Cristo conduz. A saudade bendita daquele que é a vida, saudades de Jesus. A saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. A saudade bendita daquele que é a vida, saudades de Jesus. Essa última parte do Evangelho, eu separei para a gente, ela é pequena, para a gente ler na íntegra, porque ele fala a realeza terrena. E aí é um depoimento de uma rainha da França, e para a gente ver como o Espírito se sentiu no momento como esse. Quem melhor que eu pode compreender a verdade dessa fala de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho fez que eu me perdesse na terra. Quem, pois, compreenderia o vazio dos reinos terrenos, se eu não o compreendesse? O que levei comigo de minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E para tornar-me a lição mais terrível, ela não me acompanhou nem até a tumba. Rainha eu era entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em lugar de lá ser recebida com soberania, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu acreditava muito pequenos e que desprezava porque não era sangue nobre. Oh, o que então eu compreendi da esterilidade das honrarias e das grandezas que se buscam com tanta avidez na terra. Para se preparar um lugar nesse reino, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua celeste prática, benevolência para com todos. Não vos perguntam quem fostes, qual posto ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não era deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não vos aproximam dele. São os atalhos mais penosos da vida que para lá conduzem. Portanto, procurai a estrada do céu, entre os abrolhos, entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Mais ilusão. Logo percebe que se agarram a uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes têm proveito na celeste morada, os únicos que podem abrir-lhes o acesso dela. E aí, olha a súplica desse Espírito. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com vossas preces. Pois a prece reconcilia o homem com o Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. É uma súplica do Espírito, e a gente vê, a partir daí, a importância da nossa prece. Primeiro,